Fala comigo, galera. E aí, como é que vocês estão? Vocês devem estar curiosos aqui pro quarto vídeo. Muito bem, vamos lá aqui pro nosso quarto vídeo, né? Pessoal, no terceiro vídeo eu trouxe para vocês aí um pouquinho de como foi minha trajetória, o meu despertar literalmente, como eu encontrei um caminho para sair do buraco que eu tinha me metido e, e entrar e literalmente iniciar essa jornada, né? Iniciar esse ciclo de recuperação, de desafio, de frustração necessários para a vida. Foi aí que eu comecei. Quem assistiu o terceiro vídeo sabe disso aí. Esse quarto vídeo é uma proposta diferente, é uma conversa diferente com vocês, porque a partir daqui nós vamos começar a produzir conteúdos mais técnicos aqui, vão ser conversas mais técnicas, vão ser conteúdos mais específicos, mas vai ser aqui algo mais específico. Aqui é mais para vocês conhecerem um pouquinho de quem sou eu, da onde eu vim, o que eu fiz, as minhas frustrações de vida, os meus problemas que todos nós passamos, todos nós temos. Então, esses vídeos anteriores foi para isso. Gente, o que nós temos aqui? Depois que eu iniciei o meu processo terapêutico, eu me afastei do meu trabalho de psicólogo empresarial, o qual eu adoeci, não pelo trabalho, mas por questões pessoais, e eu estava meio perdido. Em 2024 para 2025, eu estava totalmente perdido. E eu encontrei no mercado imobiliário, quem assistiu os outros vídeos eu falei sobre isso, uma possibilidade de fazer algo prático, né, em que eu pudesse trabalhar com o meu corpo. E literalmente, galera, eu fui fazer um trabalho braçal. Eu fui trabalhar como corretor de imóveis, algo que eu não fazia, né, um trabalho louvável, inclusive me colocou no que eu faço hoje. Eu fui pregar placa em terreno, eu fui limpar terreno para poder vender. Eu passei literalmente 6 meses imerso no mercado imobiliário. Não porque eu poderia inventar uma história bonita aqui para vocês, falar que eu entrei no mercado imobiliário porque o mercado imobiliário é rentável, etc, etc. Totalmente ilusão. Isso aí não é segredo para ninguém, nós sabemos que é. Mas não foi por esse motivo que eu entrei. E a minha entrada no mercado imobiliário se deve à necessidade real de fazer alguma coisa profissional que fosse palpável, em que eu pudesse pegar num tijolo, que eu pudesse colocar uma placa no terreno, que eu pudesse me sentir útil fisicamente, né? Essa era uma percepção que eu tinha do que eu teria que fazer, né? De como eu teria que trabalhar, porque a sensação é que eu não estava vivo, né? Mesmo no processo terapêutico que já tinha iniciado, eu estava num momento muito difícil ainda, né, de aceitação e etc. E entrei no mercado imobiliário dessa forma. E foi no mercado imobiliário que eu comecei a me organizar e a entender que, independentemente, hoje eu vou falar sobre isso, independentemente do lugar em que eu estivesse, se eu não resolvesse os meus problemas internos, os meus problemas emocionais, se eu não resolvesse esses meus problemas, não teria lugar saudável para mim. Eu poderia estar no mercado imobiliário, eu poderia estar na consultoria empresarial, eu poderia estar em qualquer lugar, que mesmo assim eu estaria adoecendo. Esse vídeo eu quero falar para vocês que muitas vezes a burnout, a crise de ansiedade, crise de pânico e qualquer outro problema que você tem, principalmente eu tô tentando falar com profissionais, pessoas que atuam profissionalmente em empresas por conta própria, independente desses problemas que você tenha, eu tenho por experiência própria e também essa carga de estudo, né, que eu tive durante vários anos atuando na área, é que o trabalho, a depender do seu histórico emocional, o trabalho não é sua fonte de sofrimento. Escute bem o que eu estou falando para você. Isso é polêmico o que eu vou falar para vocês aqui. O trabalho não é a sua fonte de sofrimento emocional. Eu fui entender isso aí, trabalhei com isso durante muitos anos, e depois que eu entrei num processo terapêutico, por livre e espontânea pressão, eu fui compreender que a maioria das pessoas, e eu estou incluso nesse rol, que adoecem no trabalho, e aqui você tem que entender, que tem muita gente que é quem gosta de polêmica, né? Você tem que entender que eu não estou falando de uma empresa ruim, eu não estou falando de um emprego ruim, eu estou falando do trabalho, né? A palavra trabalho em si, que ele não é uma fonte de sofrimento. Eu entendi que existem outros conjuntos de fatores, existem outras características, principalmente pessoais, suas,
que vai fazer com que você adoece no ambiente de trabalho. Eu vou dar um exemplo para você. Eu acompanhei uma empresa em que eu dei consultoria para essa empresa durante alguns anos. Ela teve muitos problemas na área de transporte, eram inúmeros colaboradores. E nós fizemos um mapeamento dentro dessa empresa para entender por que era aquele fluxo de demissões exacerbada na empresa, né? Muitos colaboradores adoecendo e etc. Muitos adoecendo. E nós fomos compreender que o adoecimento desses colaboradores dentro dessa empresa não era devido à atividade profissional exercida. Porque existia um grupo de colaboradores que estavam adoecidos e existia um outro grupo de colaboradores que desempenhavam as atividades muito bem. Eram colaboradores que tinham alto índice de resultado dentro dessa empresa. E por incrível que pareça, alguns colaboradores que não queriam fazer parte dessa empresa, eles saíam imediatamente. Então, esta é uma resposta para muitas questões que eu andei me fazendo ao longo desses anos. Eu não estou dizendo que é só, tá? A gente vai discutir isso aí depois. É polêmico, isso aqui é muito polêmico. Mas eu fui entender que, independentemente do lugar onde eu estivesse, eu ia estar adoecendo emocionalmente. E cabe, pessoal, eu acho que cabe aqui, deixa eu fazer uma pausa aqui. Cabe eu reformular isso aqui para não causar confusão na cabeça de vocês aí e muitos às vezes entender isso de maneira errada. Eu não estou dizendo que não existem empresas ruins, empresas que prejudicam a saúde física e mental dos seus colaboradores, não estou dizendo isso, não estou ignorando esses fatores. O que eu estou dizendo é que existe um grupo muito significativo de pessoas que elas vão adoecer em qualquer ambiente que elas estiverem. Elas vão adoecer independente do cargo, independente da profissão, independente do ambiente em que elas estiverem atuando, elas vão adoecer. E elas vão adoecer principalmente por escolhas pessoais, por expectativas exacerbadas que criam sobre seus resultados, sobre as fantasias de como a vida deve ser. E eu estive nesse grupo de pessoas. Eu estive nesse grupo, que é um grupo significativo. E esse grupo ele é muito tendencioso a, quando as coisas começarem a dar errado, ele é um grupo que ele tende a achar alguns culpados. Ele tende a projetar a culpa em algumas pessoas. Vou dar uma pausa aqui por causa desse caminhão. E eu estava nesse grupo. Pois bem, então foi depois desse período todo, o que eu entendi? Eu entendi que eu precisava fazer algo prático, algo manual. Eu precisava me reconstituir como pessoa, me reconfigurar a minha visão de trabalho, a minha visão de mundo. Eu precisava me sentir útil em alguma coisa. E o mercado imobiliário foi esse. Eu usei no mercado imobiliário, depois que eu entrei, eu entendi que existiam oportunidades, que aquilo ali era algo que eu iria fazer e eu ia me sentir bem como pessoa, eu estava conseguindo me encontrar como alguém que estava fazendo alguma coisa útil, né, produtiva, que em outro momento eu não estava. E aí, de repente, eu comecei a olhar oportunidades no mercado imobiliário. E o que eu fiz no mercado imobiliário? Fiz inúmeras coisas. Eu vendi casa, eu captei áreas, eu fiz regularização de imóveis, eu fiz financiamento de imóveis, eu fiz inúmeras coisas. E dentro do mercado imobiliário eu percebi um negócio, que foi aí onde eu criei a minha empresa hoje. Eu percebi que no mercado imobiliário as pessoas elas tinham sérias dificuldades com gestão. Elas tinham sérias dificuldades de lidar com processos muito burocráticos dentro do mercado imobiliário. E dentro dessa dor toda, como eu trabalhava na parte de construção, compra e venda e etc., eu percebi algo. Eu percebi que a maioria dos corretores, dos construtores, construtoras, incorporadoras e etc., essas empresas elas tinham uma dor muito grande, que era o quê? Elas não tinham imóveis para construir. Não tinham. Então elas tinham clientes, tinha demanda, tinha inúmeras possibilidades de construir imóveis, mas não tinha lotes, não tinha áreas disponíveis para fazer essas obras. Então, eu comecei a entender isso já com expertise aí de 10 anos praticamente, atuando com gestão empresarial, consultoria, conselhos empresariais, etc. Eu entendi que esse poderia ser um mercado em que eu poderia atuar, então eu criei uma empresa para mim. Eu criei uma empresa para atuar especificamente nesse segmento. E o que a minha empresa começou fazendo e hoje faz? Hoje, ela começou captando áreas, eu captava áreas de proprietários que tinham uma área ali que estava ali 10, 15, 20 anos sem utilização, sem possibilidade de venda. Nós construímos, a empresa era eu presa, né? Eu pensava um produto para aquela área, fazia uma pesquisa de mercado, entendia um produto que fosse viável ser construído nesse local, nessa área,
e apresentava a proposta para o proprietário do terreno, fazia uma oferta de compra dessa área no valor à vista, mas eu não tinha dinheiro, é claro, e fazia uma outra oferta para ele participar do negócio comigo. Como a oferta para participar do negócio era sempre mais vantajosa do que a oferta do valor à vista, as pessoas preferiam entrar na participação do negócio. E foi assim que a gente começou. Captei várias áreas, a gente desmembrava, né? Porque eu tenho terceirizados, né? Eu tenho pessoas terceirizadas que eu terceirizo esses trabalhos, desmembrava essas áreas, vendia os lotes para construtoras e as construtoras iriam fazendo as casas, os empreendimentos, etc. Ou quem queria comprar o terreno ia vendendo. E esse negócio ele começou a ser um negócio bastante lucrativo, né? E isso eu estou falando para vocês não tem 2 anos, tem 1 ano e meio. E aí, especificamente no ano de 2025, eu reformulei esse meu negócio e hoje eu atuo diretamente. Hoje eu já tenho um capitalzinho para poder comprar algumas áreas e nós estamos entrando, né? Porque hoje eu estou trazendo parceiros para dentro do negócio em áreas maiores para fazer loteamento. Hoje nós atuamos de que forma? Hoje a minha empresa ela capta grandes áreas, nós somos a inteligência de mercado, reestruturamos o negócio todo, criamos um produto e agora nós contratamos as construtoras ou a imobiliária para que ela possa vender e a construtora executar o empreendimento. É isso que nós fazemos hoje. Para vocês entenderem, por que eu quis contar esse meu negócio para vocês? Para a gente compreender o quanto nós nos limitamos emocionalmente, o quanto você se colocar numa situação de expectativa, de exigências egóicas, exigências emocionais e não de performance em resultado, exigências emocionais de sempre estar bem, de sempre estar performando sobre algo que você não sabe o que é, o quanto isso vai adoecendo a gente emocionalmente. Pessoal, o adoecimento emocional, ele é algo que não acontece do dia para a noite. Você pode ter certeza que o adoecimento emocional ele vai vir da sua histórica, né? A gente chamamos isso durante o processo terapêutico, existe uma anamnese, né? Que faz uma pesquisa do seu histórico, desde quando você era criança, etc. Você pode ter certeza que ali vai vir situações de traumas em que você não elaborou, como eu não elaborei, situações de frustrações que você foi passando e isso foi te adoecendo aos poucos e você não superou. Relacionamentos familiares, amizades e qualquer outros que te deixaram marcas, te causaram medo e você foi adoecendo. E por outro lado, do meu ponto de vista, foi a minha dificuldade de lidar com as frustrações. A minha dificuldade de lidar com o excesso de expectativa que eu criei sobre os resultados que eu poderia ter na vida. Esse foi meu mal, né? É claro, com uma soma de traumas e etc., que são normais na vida. E esse relato ele é um relato bem solto para que vocês entendam que a gente não está aqui querendo maquiar, né? Eu não estou querendo aqui trazer para vocês uma organização técnica do meu sofrimento, trazer para vocês dicas que você vai ficar para outro momento, como superar tal coisa, porque essa é a realidade. A grande realidade é que você tem que se construir como pessoa, você tem que entender quais são as ideias de mundo que você está comprando, quais são as ideias de negócio, de relacionamento amoroso, de amizades que você está comprando e principalmente quem são as pessoas que você está se relacionando. Quais são essas pessoas? Qual é a visão de mundo delas? Quais são seus valores? Como que é a relação delas com a vida, com as expectativas que ela tem da vida? São dicas, são orientações, é um desabafo que eu trago para vocês que mudou minha vida. Sem tecnicismo, né? Sem psicologismo, né? Então isso mudou minha vida. Isso me colocou num caminho de buscar coisas mais concretas, de buscar relacionamentos mais concretos, de buscar mais resultados mais palpáveis e principalmente baixar a minha expectativa sobre a vida. Eu quero viver a cada dia, eu quero construir relacionamentos sólidos, eu quero construir amizades duradouras, eu quero construir uma família forte, sólida, com valores, eu quero fortalecer a minha fé, que é algo que eu não falei nesses 4 vídeos, mas eu vou falar em outros, a importância da fé para essa minha recuperação emocional também. E é isso, galera. Esse 4º vídeo foi mais despretensioso do que os outros. Espero que tenha contribuído com vocês. E nós vamos falar de coisas mais técnicas. O meu objetivo neste canal
é levar você para um outro patamar da sua vida emocional. Não só financeira, tá? Porque esse é algo que eu faço hoje, mas principalmente emocional. Se você não tiver um emocional estruturado, se você não estiver trabalhando na sua formação enquanto pessoa, vai ser difícil você conseguir qualquer resultado. Ou se você conseguir qualquer resultado significativo, há uma grande chance de você jogar tudo isso por ralo. Escreve o que eu estou te dizendo. Forte abraço, estamos juntos. Siga esse canal aí, compartilhe esse vídeo aqui com a galera que você queira que participe dessa formação, dessa comunidade conosco aqui. Vai ter muito conteúdo massa para você que é empreendedor, empresário, quer acompanhar a gente aqui. Nós vamos abrir formação, a gente vai ter a galera aqui muito boa para conversar com todos vocês, tá? Um abraço, galera. Estou com vocês. Forte abraço. Comentem aqui, façam críticas, elogios, façam o que vocês quiserem nesses comentários aí. Estamos juntos. Forte abraço.